Olá, eu sou o Daniel e nesse vídeo eu vou falar como se livrar das armadilhas do consumismo para organizar suas finanças em 60 dias. Você já se perguntou que o consumismo ele é um dos maiores geradores de endividamento, infelicidade e estresse? E por que eu sei disso? Eu tenho acompanhado os meus alunos e a maior parte dos meus alunos, inclusive eu também, já caí várias vezes. A gente vive num sistema capitalista que o tempo todo está nos induzindo, nos persuadindo a consumir, 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 consumir. Um exemplo, você sabe que fast food faz mal. Mas por que a maior parte das pessoas consome fast food? Porque tem uma campanha de marketing muito forte para vender, 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 vender. Eu, em meados de 2009, eu trabalhava com moda, estudava marketing. E a minha ideia era de criar um produto exclusivo, criar uma campanha, né, uma campanha de marketing e ficar rico com aquilo. Então eu comecei a frequentar as melhores festas e os ambientes da moda, né? E aí eu fui percebendo que havia muito consumo, muito consumismo, né? Uma certa estação do ano, por exemplo, primavera, verão era um tipo de roupa. Outono e inverno já é um outro tipo de roupa. E sapatos, acessórios. Então, o marketing era muito forte para vender todos esses produtos, né? E, inclusive, isso faz muito mal para a natureza. E aí, a partir do momento que eu comecei a expandir a minha consciência e perceber o quanto isso faz mal para as pessoas, quanto isso faz mal para a natureza, para o meio ambiente, eu comecei a me questionar, a pensar como que eu posso, né, fazer diferente. E foi daí que eu comecei a perceber que, primeira coisa, eu preciso me sentir bem. Eu preciso estar bem comigo. Ah, Daniel, mas como que você vai se sentir bem se você não tem uma bolsa da moda? Se você não tem um sapato da tendência do momento? É exatamente isso. É você não se preocupar com isso. Muitas pessoas acabam se endividando, comprando apartamento, casas, carro e se endividando para mostrar para as pessoas que elas nem conhecem, né, e impressionar essas pessoas, sendo que isso gera uma escravidão de uma certa forma, né? Porque a pessoa ela fica ali presa naquele financiamento 30 anos da vida dela, sem se questionar que ela poderia muito bem morar de aluguel por um tempo, juntar um dinheiro, né, e comprar à vista uma casa. Ou então, sei lá, enfim, economizar muito mais dinheiro do que ter que pagar 3 vezes o valor de uma casa, né, de juros. Então, se elas colocassem na ponta do lápis, no papel, elas iriam perceber que seria muito mais vantajoso economizar, se planejar, se organizar financeiramente para determinada aquisição. E eu não estou aqui dizendo que você não deve comprar, desde que essa compra seja consciente, que ela não seja para seguir um padrão social fora de você, entende? Mas que, de alguma forma, que esteja alinhado com os seus objetivos, né, de vida. Então, uma coisa que facilita muito você cair nessas armadilhas é você não ter um controle dos seus gastos, de quanto você ganha e de quanto está saindo. Esse é o primeiro fator, né? Porque quando você sabe o que você ganha e o que você gasta, fica muito mais fácil para você se planejar, você projetar um objetivo. O segundo passo é você definir um objetivo claro, né, de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, em um ano eu quero fazer uma viagem para tal lugar, tal, gastando X, então eu preciso economizar X todos os meses para fazer essa viagem. Então, quando você vai em uma loja e tem um desconto lá, fica mais fácil para você tomar uma decisão. Por quê? Porque você está juntando dinheiro, você não vai querer abrir mão do seu objetivo para comprar algo de imediato, de curto prazo, né? Que não vai te agregar muita coisa. Então, uma das coisas é essa, né? De você ter um objetivo muito claro. Outra coisa é você ter um plano de ação bem estruturado, bem definido, para que você consiga ter foco. Foco é o quê? É você saber dizer não para tudo aquilo que não está alinhado com seus objetivos. Então, se você tem um foco de fazer uma viagem para tal lugar, claro, você vai economizar, você vai fazer hora extra, renda extra, você vai investir, você vai fazer coisas para você conseguir ganhar mais dinheiro, não gastar dinheiro, né? E outra coisa também é você ter também um objetivo de médio prazo, que seria o quê? Ah, eu quero comprar um carro daqui a 5 anos, né? Eu quero me aposentar, no longo prazo seria, eu quero me aposentar daqui a 10 anos. Então, quando você tem esses objetivos muito claros, bem traçados, daí você para de se preocupar com o que estão falando, com o marketing, entende? Que eles estão usando gatilho mental o tempo todo, e aí você pode cair nessas, né? Outra coisa é você
ter ali a consciência de quanto você ganha, quanto você gasta, os gastos, né? É claro que é necessário, a gente tem gastos, né? Desde que esses gastos sejam conscientes. E tem alguns gastos também que são supérfluos, né? São desnecessários. Então, dependendo, você pode diminuir ou eliminar, né, do seu orçamento. É isso mesmo. Ou diminuir, né, ou eliminar por completo. Então isso é uma das formas de lidar com essas armadilhas, né? Outra coisa é criar barreiras. Então, se você sabe que ir ao shopping, você vai despertar em você desejo de fazer compras, dependendo da época do ano, alguns ambientes, por exemplo, se você convive com pessoas que estão o tempo todo falando em consumir, 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 não investe. Não investe em ativos, por exemplo, em coisas que vai trazer mais dinheiro, em conhecimento, em empresas, em criar negócios, investir, né? E essas pessoas só falam em gastar, gastar, gastar. É muito provável que você também caia nessa armadilha e faça igual a eles. É natural as pessoas seguirem, né? Se moldarem conforme o ambiente que elas convivem. Uma outra coisa também que é importante é você, é claro, ter uma planilha também que ela te dê uma possibilidade de você projetar, né? Não só um mês isolado, mas que você tenha uma visão holística de ciclos, né? Você pode pegar aí 6 meses. 6 meses é legal, por quê? Porque é um prazo curto, você consegue ajustar, né, a sua rota. Se caso não estiver indo, você pode ajustar, né, e prosseguir os restantes dos 6 meses do ano. Então, você pode fazer em 6 meses essa análise, essa revisitação do seu plano do ano, né? E também para ver se está alinhado com o seu objetivo de médio e longo prazo, né? E aí sim, então você precisa ter uma planilha que ela te dê essa projeção. Uma outra coisa também que é importante é você saber distribuir de forma equilibrada os seus gastos para cada categoria, como alimentação, moradia, transporte, saúde, reserva emergencial, investimentos, né, pagar dívidas se você tiver dívidas. Então é importante você estar separando uma porcentagem. Por quê? Porque você tem um teto ali de quanto você pode gastar por mês em cada categoria dessa. E aí fica fácil até para você tomar decisão. Se você precisa cortar os gastos ou então criar fontes de renda para você ter mais renda, para você ter mais conforto, né? Então ali você tem um parâmetro, se você precisa aumentar a sua renda ou se você, cortando gastos, você consegue ali ter uma organização. Claro que é importante você pensar sempre em ganhar, sempre, porque time que joga na defesa sempre só em cortar gastos, não ganha o jogo, né? Então você precisa colocar o time na ofensiva, você precisa pensar em formas de ganhar dinheiro. E essas formas de ganhar dinheiro, você pode ganhar aqui R$ 150 aqui, 200 ali, 300 ali, né? Economizar também. Então tudo isso vai te possibilitar ter uma vida mais confortável, feliz, né? Porque você vai estar mais tranquilo, sabendo que você também está investindo no seu futuro. Então é isso. E então, para ajudar a fazer essa organização das suas finanças, é claro que só a organização não basta. Você precisa primeiro alinhar, reprogramar o seu mindset para a prosperidade, para um olhar mais de abundância, para você focar a sua visão na solução, no seu objetivo. E aí, esquece as pessoas, as vozes estão ali falando marketing, né? E você focar no seu bem-estar, na sua felicidade, que aí você vai ter uma barreira que vai impedir de você gastar à toa, né? Porque você está bem. Quando você está bem, você não precisa de coisas, né? Uma outra coisa também é quando você tem claro o seu propósito de vida. Porque aí o que acontece? O seu objetivo de vida, né? Você sente paz, você fala, pô, eu tô investindo, eu tô fazendo, eu tô dando passos, mesmo que pequenos, mas eu tô caminhando, eu tô tendo progresso, eu tô me realizando em pequenas etapas, mas eu tô a caminho, eu tô caminhando. Então isso já traz uma sensação de realização, saber que você está progredindo. E para isso, você precisa mensurar, porque não tem como você melhorar algo se você não está mensurando, se você não está calculando, se você não está conseguindo ver, transformar isso em número. Então é importante você ter números para você conseguir ir melhorando cada dia. Então eu deixei aqui embaixo, na descrição, uma planilha onde você vai poder fazer o registro dos seus ganhos e dos seus gastos. Você vai ter também uma projeção, né, todos os meses do ano, e quanto você está economizando, quanto você está gastando ali. Se precisar fazer alguns ajustes, você já faz. Essa planilha também te possibilita ter uma distribuição equilibrada dos seus ganhos, né, em cada categoria, seja alimentação, moradia e tal. E também você consegue
visualizar o acumulado do ano. Ou seja, se eu economizar aqui, ó, R$ 20 aqui, 30 ali, 10 ali, você vai perceber que no final do ano você vai ter acumulado 2.000, 1.000, R$ 1.000, 1.500. E ali no final do ano você consegue fazer uma viagem, pagar uma dívida, enfim, você consegue fazer alguma coisa interessante com esse acumulado também. Então é importante você saber disso, o que você está acumulando, quanto você está gastando por ano, quanto você está ganhando por ano. Interessante que a gente tem algumas oscilações em alguns determinados meses do ano, né? Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, ali tem algumas oscilações. Mês de dezembro tem oscilações também. Então, quando você tem claro, fica muito mais fácil para você criar barreiras, tanto que impeça de você consumir, como também criar barreiras para facilitar. Por exemplo, você, quando chegar um determinado dia do mês, que você sabe que você vai receber, você já começa a calcular e planejar. Ó, quando eu pegar o dinheiro, eu já vou direcionar tanto para lá, tanto para cá, tanto para cá. A gente tem um processo para criar hábitos saudáveis, que é do poder do hábito, né? Ele fala que existe o loop do hábito, onde você tem um gatilho, aí você tem a ação em si, depois uma recompensa. Então é importante você, ó, o gatilho seria o quê? Quando chegar no dia 30, você faz o fechamento do mês, você atualiza a sua planilha, você fecha, ó, quanto que eu gastei, quanto que eu vou precisar melhorar. E aí, a partir daí, você vai para ação, que seria o quê? Quando cair o dinheiro, você pode colocar algumas contas já no débito automático para facilitar isso, ou até mesmo um investimento, você já separar aí 10%. É claro que isso é um princípio básico, uma lei básica. Assim que entrar o dinheiro, a primeira coisa que você faz, separa 10% para um investimento, ou para poupança, ou para reserva emergencial, né? Você se pagar primeiro, antes de você pagar o aluguel, pagar a alimentação, pagar tudo, você vai se pagar 10%. Isso vai te trazer também um sentimento de merecimento. Eu trabalhei, eu mereço daqui a 10 anos, eu mereço, né, me aposentar. Então você está investindo em você. Uma outra coisa também é separar 10% para o merecimento, sim. 10% para você extravasar, você ter esse momento de extravagância mesmo. Por exemplo, tirar aí 10% e ir num lugar que você se sinta bem, que você sinta que você está sendo bem atendido. Você pode ver aí, quando você paga por um serviço, um produto mais caro, você tem um atendimento melhor. Opa, Daniel, mas como aí? Você estava falando que era para evitar o consumismo? Sim, mas é o consumo consciente. Você está investindo em experiência, você não está geralmente investindo em coisas, em coisas que você não vai te fazer bem. Então é importante você focar em experiências, ao invés de comprar coisas, sapatos, essas coisas, acessórios, né? E claro, também estar consciente da sua saúde, para você não extravasar também e comprometer a sua saúde. Então, de você ter ali essa barreira também positiva, que seria o quê? De você ter um gatilho, todo dia 30, 31, eu faço um balanço geral do mês, vejo o que eu gastei, o que entrou, onde eu posso melhorar, e aí o próximo mês você já se planeja. Ou seja, aí você, quando receber o dinheiro, ação em si, atividade em si, depois dá uma recompensa que seria o quê? 10% de merecimento para você aproveitar. Né? Só você mesmo, só você. Não é para dividir com mais ninguém, é você. Para você se sentir merecedora disso. Né? Ou 5% também pode ser, mas que tenha essa intenção de ser merecedora. Porque senão você se auto-sabota, você cai num processo onde o seu cérebro ele é como se fosse uma criança, entende? Que se você não der uma recompensa, ele não vai, da próxima vez, agir de forma positiva. Então, quando você se presenteia, vai falar, que legal, então a próxima eu vou fazer isso de novo. O nosso cérebro é igual um animal, assim, que tem um processo repetitivo. Faz uma coisa, dá outra coisa. Faz uma coisa, logo em seguida faz outra coisa. E aí você vai inserindo um hábito, né? Isso serve para qualquer coisa. Para atividade na academia, por exemplo. Antes de você dormir, já separa a roupa. Quando você acorda, já coloca o fone, a roupa, já se veste e vai para academia. Facilitar, criar barreiras. Para alimentação, a mesma coisa, saúde. Então, tudo que você precisar, você pode usar esse loop do hábito, que seria o quê? Gatilho, ação em si, depois uma recompensa. Então, se você se interessou por esse tipo de conteúdo, deixa seu comentário, gostei, para eu ter certeza que você ficou comigo até aqui. Eu quero te dar um presente que está aqui na descrição desse vídeo, que é a planilha. Então você pode baixar, já começar a usar agora mesmo, aproveita aí que está no começo do ano. Enfim, não sei o momento que você está assistindo esse vídeo, mas baixa a sua planilha, aproveite, use com responsabilidade o seu dinheiro, que eu tenho certeza que você vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais tranquila, se você cuidar com responsabilidade do seu dinheiro. Então eu vou ficando por aqui, forte abraço, Daniel, e até logo.